Fala, Máquina Britão aqui. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como lidar com aquele paciente difícil no pronto-socorro, paciente que às vezes é combativo, que briga, que pode gritar com você. O que você deve fazer nessas horas? Velho, fica comigo que isso pode ajudar muito você lá na frente. Por diversas vezes eu tive a oportunidade de estar no pronto-socorro, estar atendendo algum paciente e me deparar com esse tipo de cenário. Às vezes um paciente que não gostou muito do que estava acontecendo, esperou muito tempo para ser atendido, e aí entra no consultório com raiva, briga lá fora, briga lá dentro. Hoje em dia a gente sabe que isso tem se tornado um problema ainda maior, né? Quando tem agressão, quando tem uma série de coisas. Então isso é algo que a gente deve... Não adianta a gente negar que isso não exista. E existe algo que a gente pode fazer para mitigar, para diminuir, que eventualmente a gente passe por percalços aí piores. Eu lembro de uma vez que eu estava de plantão, é uma cena que eu não esqueço, e foi um dia normal de plantão, tá? Era um dia normal de plantão, mas eventualmente estava com uma lista de espera um pouquinho maior, mas nada demais. Teve um paciente que se irritou muito, ele começou a fazer uma grande algazarra lá na frente, ao ponto ali das pessoas que trabalhavam ali na recepção ficarem muito com medo ali do que poderia acontecer. A segurança foi acionada. Por algum momento ele se levantou a hipótese do paciente estar armado. Então chamou-se a polícia. E nesse interim, sinceramente, eu não sabia da onde a coisa estava. Eu chamei esse paciente. Pensa, eu estou dentro do hospital, isso está acontecendo lá de fora. Chamei esse paciente. Quando eu chamei esse paciente, ele veio junto com um comboio, né? Muito agressivo, assim, verbalmente, muito nervoso. O segurança veio junto. E aí que eu me dei conta da situação, o que estava acontecendo. E aí a porta do consultório ali ficou aberta, o segurança ficou na porta. E esse paciente, meu irmão, entrou na sala e soltou os cachorros comigo. O cara ficou pelo menos uns 2, 3 minutos falando. E falando que eu estava uma merda, que ninguém funcionava, que ninguém atendia, que ele estava morrendo e que não sei o que. O cara ficou um tempão. Depois disso, a primeira coisa que eu falei com ele foi concordar. Concordei com ele. Falei, não, seu Oswaldo, realmente, o senhor está certo, demorou um pouquinho o atendimento hoje, mas que bom que o senhor chegou e que a gente vai conseguir agora resolver seu problema. Eu estou aqui, disponível para você, como que eu posso te ajudar? E eu lembro que, quando eu fiz isso, quando eu estava atendendo esse paciente, eu já devia ter uns 8 anos aí de formado, já trabalhava já há muito tempo, já tinha uma casca mais grossa. Se tivesse acontecido antes, talvez eu teria reagido de outra maneira. Isso não significa que eu não fiquei ali com medo de acontecer alguma coisa. Mas a verdade é que essa consulta foi para um lado que ninguém imaginava. Porque esse senhor sentou, começou a conversar, eu examinei, pedi exame, paciente. Eu lembro que ele foi de alta, 1h30, 2 horas depois, tranquilo. Escreveu uma carta ainda, agradecendo. Eu não estou falando isso pela carta dele ter escrito isso, não? Ele ter agradecido o atendimento. Mas esse ponto, ele me ensinou muita coisa. Eu lembro que depois que eu cheguei em casa, a gente já tinha criado o pé acelerado na época, né? Eu dei uma aula sobre isso. Lembro até hoje dessa aula. E eu contei exatamente a história desse caso e expliquei o que havia acontecido e como a coisa tinha, né, se alinhado com alguns pontos. Então são 3 pontos. São 3 pontos. Como lidar com pacientes, eu vou chamar assim, combativos, né? Acho que todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. Como lidar com esses pacientes, às vezes agressivos, ali, que podem estar numa situação complexa. O primeiro ponto é o seguinte: avaliar com muita empatia a situação do outro lado, né? A situação do seu paciente. Por quê? É muito fácil você assumir um juízo que esse paciente está errado.
É muito fácil você falar que ele está exaltado. É muito fácil você falar que ele perdeu a educação, que ele está ali fora da cabeça, que ele tem que ir para casa. Cara, é muito fácil você assumir essa postura. Mas a primeira coisa que você faz é dar o juízo de que, olha, esse paciente pode estar certo. Em primeiro lugar, esse cara pode estar certo. O que está acontecendo aqui? Ele pode estar certo. Ele realmente pode estar esperando há um tempão. Ele realmente pode estar com muita dor. Ele realmente pode ter sido mal atendido. Ele pode ter sido menosprezado. Sei lá, a mulher dele pode ter ouvido alguma coisa que não gostou. Não importa, mas assuma que esse paciente pode estar certo. Isso vai ajudar a você a não entrar nesse início da consulta, sei lá, com a pedra na mão, já achando que ele está cheio de erros. Então, primeira coisa, avaliar com empatia a situação do seu paciente. Ouça essa história, veja o que aconteceu, o porquê que aquilo está daquele jeito, por que aquele paciente ficou estressado daquele ponto e assuma que ele tem razão. Segunda coisa, concorde. Ou seja, dentro de uma relação onde uma pessoa está completamente exaltada, agressiva, combativa, o que você pode fazer? Claro, se a pessoa não está te oferecendo ali uma ameaça física, é claro, é um estresse pontual de atendimento e você vai conduzir esse paciente para o seu consultório, você vai conduzir o atendimento com esse paciente, uma coisa que você deve fazer é concordar com ele. Porque, olha, não faz diferença agora. Sinceramente, você vai fazer o quê? Você vai dar uma lição de moral para ele dentro do consultório? Sabe, a coisa já se resolveu, já brigou lá fora, já mandou todo mundo pra China. Bicho, agora é hora de atender? Ele vai entrar e ele vai fazer exatamente isso que eu te falei. Ele vai soltar os cachorros e você, cara, concorda com ele. Você não é dono do hospital, você não é dono do convênio, você não é o secretário de saúde, então concorda com ele. Vai te custar muito pouco, concordar. Verdade, seu Oswaldo, realmente hoje atrasou bastante. E outra coisa, concorda e se desculpe. Eu não tô falando isso, cara, pra você se diminuir, pra você regar, pra você não quer brigar, porque não, velho, é porque não vale a pena. Sinceramente, não vai valer a pena você entrar. Não é o momento ali de fazer isso. Se você quer contornar essa situação, cara, concorda e se desculpa. Se desculpa em nome do hospital, em nome das pessoas que atenderam, que aquilo não ocorra novamente. Olha, uma pena que isso tenha ocorrido, espero que nunca mais ocorra. Ou seja, tenta dar um ponto final. Cara, é tipo aquela pessoa que vem falar com você, começa a reclamar. Você vai falar, olha, eu entendo você, realmente isso aconteceu, desculpa, próxima vez não vai acontecer. Cara, a probabilidade da pessoa continuar enchendo sua paciência diminui bastante. Ou seja, é um modo de resolver a situação. Concordar, se desculpar. E o terceiro ponto, e esse aqui sem dúvida, é o mais importante. Atender com total normalidade. Atender aquele paciente como se fosse mais um paciente. Não dando mais atenção, nem dando menos, né? Não fazendo nada que você não faria. Não pedindo exames que você não faria. Veja, cara, atendendo esse paciente com total normalidade. Beleza, olha aqui, seu Oswaldo, eu entendo o que aconteceu, foi um problema que você passou, tá muito estressado, né? Demorou muito para atender, mas olha, desculpa ter ocorrido isso, hoje o dia foi muito cheio, a gente tá com um plantonista a menos, mas agora o senhor tá aqui, vamos resolver isso, me conta o que eu posso te ajudar, o que tá acontecendo, me diga aqui. Olha, tô com isso, tô com febre, tô com aquilo outro, ou seja, pegar, atender, examinar, faça o dever de casa, faça o básico ali bem feito, peça os exames, medique o doente. Ou seja, faça um atendimento normal. Não precisa fazer nem mais nem menos. Faz o que você tem que fazer para todos os pacientes, normalmente. Claro, uma coisa que vai ajudar, isso é uma coisa que eu sempre fazia, é você aumentar só os pontos de contato. Essa é uma dica maravilhosa. Aumente os pontos de contato. Por quê? Ele acabou de vir de uma situação estressante. Ele brigou na recepção, ele brigou com o enfermeiro, ele brigou com segurança, ele brigou com todo mundo.
Quando ele encontra você de novo, quando ele te encontra pela primeira vez, é uma nova relação. A relação de vocês dois, ela não está destruída. Ainda você é o médico que está ali para atendê-lo. E essa relação vai começar do zero. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi você considerar que esse paciente pode estar certo, você ter empatia pelo que ele está passando, por mais difícil que seja. Isso vai ajudar você a fazer o quê? Concordar com ele, pedir desculpa. Olha, tá tudo bem, desculpa, que pena que tenho ocorrido isso com você. Se não for o caso de pedir desculpa, mas concorde e dê vazão a esse problema dele. Olha, realmente isso tem acontecido aqui, uma pena que seja com o senhor. Espero que a gente consiga contornar isso da melhor maneira. E traz ele para o atendimento normal. Vamos lá, como é que eu posso fazer? Deixa eu te ajudar. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ajudar o senhor. Só que ao invés de você sair fazendo um monte de coisa que você não faria, vou fazer um atestado aqui para você. Não, cara, sabe o que você vai fazer? Você vai aumentar os pontos de contato. Porque a sua relação com ele ainda tá boa. Como tá boa? Se você entregar um pouco mais para este paciente, a probabilidade dele sair agradecido é ainda maior. Então não é pedir exame a mais, não é prescrever aquilo que a gente não quer, não é fazer aquilo coagido, não entra nessa. Atende o doente normal, mas aumenta os pontos de contato. Ou seja, se você pede um exame e você só vai olhar o paciente quando ele traz o exame, você vai encontrar o seu Oswaldo mais 2 vezes. Então imagina que o Oswaldo seja com febre e tosse, com a de gripe, está esperando lá 3 horas. A gente você pediu um raio-x para ele, um hemograma, e passou um remédio ali para febre, um sorinho. Imagina, caso dia a dia. O que tu vai fazer? Dá uns 20 minutos, vai atrás dele. E aí, seu Oswaldo, como é que tá a dor? Melhorou? Febre baixou? Presta o termômetro aqui. Média febre, ó, febre baixou mesmo. Que ótimo. Vamos lá fazer o raio-x agora, ó, o papel tá aqui, vai lá, faz o raio-x. Daqui a pouquinho eu venho aqui ver o senhor. Vai lá, atende mais 1, 2 pacientes, meia hora, 40 minutos, volta lá. E aí, fez o raio-x? Já coletou o exame de sangue? Ah, coletou agora, o raio-x tá pronto, beleza. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha e a gente acompanha o exame de sangue. Vai lá no consultório, olha o exame, olha o raio-x. Raio-x normal? Volta lá e fala com ele. Seu Oswaldo, o raio-x tá ótimo, hein? Que bom. Parece que a gente tá, com um quadro aí gripal, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir medicar isso para casa. Mas vamos esperar o exame de sangue. Bom, o exame de sangue saiu. Seu Oswaldo, o exame tá pronto. Vem cá, senta aqui. Vamos lá, vou te mostrar tudo. Olha o seu raio-x aqui, olha o exame de sangue, toma aqui impresso, olha aqui, vamos anotar, é isso que aconteceu, o que você vai fazer? Orientação, pá, direitinho, do jeitinho que você faria. Tá, precisar atestado, dá atestado, se não precisar, não dá. E pronto. A única coisa que você fez diferente aqui foi aumentar os pontos de contato. Porque eu sei que não dá pra você fazer isso com todo mundo no pronto-socorro. Não dá pra todo mundo que você atenda, você ficar o tempo inteiro indo atrás de todo mundo. Mas não vai conseguir, obviamente. Mas com esse paciente, vai valer a pena. Não é fazer a mais. Você tem que fazer o mesmo. O mesmo que você faria pra todo mundo, bicho. Só que você pode aumentar os pontos de contato. Beleza? Depois disso, esse caso que eu atendi, foi interessante. Marcou, muita gente depois ficou comentando disso no pronto-socorro, e eu até cheguei a comentar isso, desses pontos de contato, e era uma coisa que a galera ninguém tinha percebido eu fazer isso, mas realmente foi o que mudou, porque foi como o paciente descreveu. Foi exatamente o que ele descreveu. Que o médico havia concordado com ele, e que tinha pedido desculpa, e que tinha sido muito atencioso, e que tinha falado... O cara descreveu exatamente isso que eu estou te falando. E para ele, e depois ele sai agradecido, por incrível que pareça, pede desculpa por aquilo que ocorreu. Então, isso é algo que no nosso dia a dia é muito mais comum do que essas coisas que a gente vê na internet, que é uma pena mesmo, tem situações inclusive trágicas. Mas no nosso dia a dia é muito mais comum a gente encontrar pacientes combativos, ali, estressados, que estão bravos, que reclamaram lá na frente, que brigaram com não sei quem, que entram com a cara feia, ou seja, esse paciente é muito mais comum do que todos os outros. E lembrando dessas coisas, considerando que esse paciente pode estar certo, ajuda você a concordar com ele, ajuda você talvez a pedir desculpa pelo que ocorreu, porque, de qualquer maneira, esse caso, realmente ele pode estar certo. Realmente ele pode estar certo. Atende ele bem, normal, a gente atenderia, mas aumenta os pontos de contato. Beleza? Você curtiu essas 3 dicas aqui de como atender um paciente combativo? Não deixe de mandar isso para os seus amigos que estão de plantão, mandar para o pessoal que está no internato, aí manda para quem você gosta esse vídeo. Curte, obviamente, dá um like aqui pra gente. E não deixa de seguir o canal para os próximos vídeos. A gente se vê.